Sejam bem-vindos ao Curiosamente Genial. Hoje vamos mergulhar nas profundezas do oceano e conhecer os animais marinhos mais assustadores que já habitaram nosso planeta. Você pode até pensar que os mares são cheios de criaturas estranhas e perigosas hoje em dia, mas nada se compara aos monstros pré-históricos que viveram há milhões de anos. Alguns deles eram tão gigantescos e poderosos que podiam devorar um humano em um piscar de olhos. Outros tinham formas e habilidades tão bizarras que parecem saídos de um filme de ficção científica. Neste vídeo, vamos mostrar alguns desses animais incríveis que já foram extintos. Você vai se surpreender com o que vai ver. Sete, Mosassauros. Os mosassauros foram répteis marinhos que dominaram os mares antes de serem extintos junto com os dinossauros não aviários. Eles eram predadores vorazes que se alimentavam de quase tudo o que encontravam, inclusive de outros mosassauros. Eles tinham um corpo parecido com uma cobra com uma cabeça grande e um focinho comprido. Seus membros se transformaram em nadadeiras com ossos mais curtos e mais dedos que seus ancestrais. A parte de trás do corpo era longa, com uma ponta curvada para baixo, similar aos primeiros ictiossauros. Sua coluna vertebral tinha mais de 100 vértebras. O crânio era muito semelhante ao dos lagartos monitores atuais, que são seus parentes. Os dentes eram articulados apenas por ligamentos na frente, o que permitia que esses animais abrissem a boca não só abaixando a mandíbula, mas também alargando a mandíbula inferior lateralmente enquanto devoravam presas grandes. Segundo um estudo de 2014 publicado na revista Proceedings of the Zoological Institute Rice, o Mosasaurus of Mamani podia medir cerca de 17 metros de comprimento. 6. Plesiosauro. O plesiosauro era uma classe de répteis marinhos extintos que pertenciam ao grupo dos Sauropterigia. Eles surgiram nos oceanos no final do Triássico, há cerca de 203 milhões de anos, e se diversificaram durante o Jurássico. Eles foram extintos junto com os dinossauros no final do Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos, por causa de um evento de extinção em massa. Eles são conhecidos por mais de 100 espécies diferentes. Eles tinham um corpo largo e achatado e uma cauda curta. Os 4 membros eram transformados em nadadeiras que lhes davam agilidade na água. Eles respiravam ar e provavelmente eram endotérmicos. Eles tinham 2 tipos principais de morfologia, os pleossauros, que tinham o pescoço curto e a cabeça alongada, e os plesiosauros, que tinham o pescoço longo e a cabeça pequena. Eles se alimentavam principalmente de peixes, lulas e outros animais marinhos. Eles tinham dentes afiados e cônicos, adaptados para segurar as presas. Eles podiam variar muito de tamanho, desde o Plesiosaurus, que media cerca de 3 metros de comprimento, até o Elasmosaurus, que podia chegar a 13 metros de comprimento, sendo metade disso só o pescoço. 5. Tilossauro. Tilossauro foi um réptil marinho gigante que pertencia ao grupo dos mosassauros. Ele viveu no período Cretáceo, há cerca de 90 a 66 milhões de anos atrás. Ele podia medir mais de 13 metros de comprimento e pesar até 7 toneladas. Ele era um dos maiores e mais temidos predadores dos mares antigos. Ele se alimentava de uma grande variedade de presas, que incluía peixes, tartarugas, outros répteis marinhos e até dinossauros que se aproximavam da água. Ele tinha uma cabeça grande e poderosa, com dentes afiados e serrilhados. Ele também tinha um focinho longo com um pequeno chifre na ponta, que talvez servisse para detectar vibrações na água. Ele foi extinto junto com muitos outros répteis e dinossauros no final do período Cretáceo, há cerca de 65 milhões de anos, por causa de um evento de extinção em massa. Existiam 3 tipos conhecidos de tilossauro, sendo o Tilosaurus proliger o mais famoso e o maior de todos. Ele foi descoberto pela primeira vez em Kansas, nos Estados Unidos, onde muitos fósseis de mosassauros foram encontrados. 4. Basilossauro. O basilossauro era uma baleia primitiva que viveu entre 34 e 39 milhões de anos atrás no Eoceno. Ele era um parente antigo dos golfinhos e baleias atuais. Ele tinha um nome que significa o rei lagarto, porque quando foi descoberto pela primeira vez nos Estados Unidos, pensou-se que fosse um réptil marinho. Ele era um dos maiores cetáceos da sua época, podendo medir de 15 a 26 metros de comprimento.
Ele tinha um corpo alongado e sinuoso, parecido com uma cobra, o que lhe valeu o apelido de baleia-cobra. Ele tinha nadadeiras dianteiras com cotovelos e vestígios de patas traseiras, que mostram a sua origem terrestre. Ele se alimentava de peixes e outros mamíferos marinhos, como o Dorudon. O basilossauro era um nadador limitado, que não podia mergulhar muito fundo nem nadar muito rápido. Ele se movia ondulando todo o seu corpo, e não apenas a cauda, como as baleias modernas. Ele também não tinha capacidade de ecolocalização, nem a mesma inteligência das baleias atuais. Ele foi extinto no final do Eoceno, junto com outros cetáceos primitivos. 3. Helicoprion. O Helicoprion era um peixe cartilagíneo que pertencia ao grupo dos eugeniodontes, parentes distantes das quimeras atuais. Ele viveu no período Permiano e se extinguiu no início do Triássico, há cerca de 270 milhões de anos. A sua característica mais impressionante era a espiral de dentes longos e pontiagudos que ficava na ponta da mandíbula inferior. Essa estrutura lembra uma serra circular e é chamada de verticilo dentário. Ele tinha mais de 8 metros de comprimento e uma mandíbula de cerca de 60 centímetros de largura. Ele se alimentava principalmente de lulas e outros animais de corpo mole. Como não tinha dentes na mandíbula superior, ele girava os seus dentes para puxar a comida para dentro. Ele também podia usar os seus dentes para cortar as conchas dos cefalópodes duros, como as amonites. Ele foi um dos primeiros peixes-rato a desenvolver o verticilo dentário, que era uma adaptação para não perder os dentes durante a vida. Os dentes mais novos e maiores empurravam os dentes mais velhos e menores para o centro da espiral, formando um registro da sua ontogenia. O posicionamento exato do verticilo na boca é desconhecido, mas algumas reconstruções sugerem que ele ficava na frente ou no fundo da mandíbula. 2. Liopleurodon. O Liopleurodon era um réptil marinho que pertencia ao grupo dos pleossauros, que tinham o pescoço curto e a cabeça alongada. Ele viveu no período Jurássico e foi um dos maiores predadores marinhos que já existiram. O seu tamanho real é controverso, mas alguns cientistas estimam que ele podia ter mais de 15 metros de comprimento. A sua cabeça ocupava cerca de 1/5 desse comprimento e tinha dentes enormes e cortantes. Ele se alimentava de peixes, répteis marinhos e até dinossauros que se aventuravam na água. Ele tinha um focinho longo com um pequeno chifre na ponta, que talvez servisse para detectar vibrações na água. Ele nadava com agilidade e velocidade, usando os seus 4 membros em forma de nadadeiras. Ele também tinha capacidade de esquadrinhar a água com as suas narinas para apurar a fonte de certos cheiros. Ele foi extinto no final do Jurássico, junto com outros pleossauros. Ele foi popularizado pelo documentário da BBC Walking with Dinosaurs, Caminhando com os Dinossauros, que o mostrou como um predador enorme de 25 metros de comprimento, mas essa estimativa foi baseada em restos muito fragmentados e é considerada duvidosa. O Liopleurodon também apareceu em um vídeo viral do YouTube chamado Charlie the Unicorn, em que uma trio de unicórnios viaja para a mítica Montanha do Doce. 1. Megalodonte. O megalodonte é um dos animais marinhos pré-históricos mais conhecidos, graças à sua fama de ser o maior tubarão que já existiu. Ele viveu há 3,6 milhões de anos durante o Mioceno e o Plioceno. Ele era um parente próximo do tubarão branco, mas muito maior e mais poderoso. Ele podia atingir comprimentos de até 16 metros e pesar até 50 toneladas. Seus dentes eram enormes e podiam chegar a mais de 17 centímetros de comprimento. Ele era um predador voraz que se alimentava de peixes, répteis marinhos, baleias e até outros megalodontes. Ele tinha uma mordida tão forte que podia partir os ossos das suas presas com facilidade. O megalodonte foi extinto há 2,6 milhões de anos, provavelmente por causa da escassez de alimento. Suas presas preferidas eram as baleias anãs, que também desapareceram nessa época. Além disso, o megalodonte enfrentava a competição de outros predadores marinhos, como os cachalotes e os odontocetos. O megalodonte é uma espécie extinta e não há evidências de que ele ainda exista nas profundezas dos oceanos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esses animais marinhos pré-históricos incríveis e assustadores. Se vocês quiserem saber mais sobre outros temas interessantes, continuem acompanhando o canal, temos vídeos novos toda semana.
E se vocês gostaram deste vídeo, deixem o seu like, compartilhem com os seus amigos e comentem aqui embaixo qual foi o animal que vocês acharam mais impressionante. A sua opinião é muito importante para nós. Um forte abraço e até a próxima!